Neste contexto, mais de 4.000 escolas adotaram um livro didático que gerou enorme polêmica sobre o que é certo ou errado na língua falada. Dizer os livros, por exemplo. Segundo o texto, é possível falar assim, mas correndo o risco de sofrer o que a autora chama de preconceito linguístico. Mas é uma gramática certa ou uma gramática errada? Essa gramática errada deve ser permitida na escola, deve ser aceita pela escola ou não? Eu acho que quanto mais a discussão seja com a língua viva, né, a língua pulsante, a língua da comunidade, né, eu estava conversando aqui com vocês do Sérgio Vaz, poeta e organizador do Sarau da Cooperifa, na Vila Piraporim, na periferia de São Paulo, quando ele diz o seguinte: quando a gente diz nós vai, é porque nós vamos mesmo, né? Então ele corrige, assim, uma questão de afirmação, e eu acho que é uma polêmica, é bom que esteja acontecendo essa polêmica, porque a gente tem condições de falar e de defender que existe essa fala do dia a dia do povo, né? O que o Manuel Bandeira dizia, a língua errada do povo, a língua certa do povo. O povo é que fala gostoso o português do Brasil. Vamos lá no texto. A gente separou pedacinhos do texto justamente em que houve a grande controvérsia. A gente aprende a falar certo também porque alguém ensinou, né? Alguém ficou lá. Tem uma mãe, um pai que diz, se eu ver, ele diz, se eu vir, não é? Para mim fazer, não, para eu fazer, tem sempre alguém. Sim. Há pessoas que não tiveram essa possibilidade em casa, né? Mas eu acho que é exatamente o cuidado que ela está tendo, é de que a pessoa não se sinta excluída, né? Sinta que ela pode falar os livros, mas tem ali uma norma culta que ela vai ter que aprender, uma norma culta que ela vai ter que seguir, ou para procurar um emprego, ou então exatamente para fazer, aumentar o seu poder de leitura, o seu poder de compreensão do mundo. Mas eu acho que a preocupação é exatamente que a pessoa não se sinta excluída, e não acha que o tempo inteiro ela tem que falar com os pronomes corretos e com tudo correto. Ninguém fala escrevendo, né? A pessoa fala dentro de uma dinâmica da língua, dentro de uma verdade. E é uma realidade social do Brasil que pouca gente se lembra quando fala. Sempre tem aquele discurso, naquele tempo que era bom, que tinha ensino, etc. Eu me lembro no curso que eu fiz. Aprendíamos latim. A gente aprendia. Só que naquele tempo você tinha uma educação ali, 40, 50 anos atrás, para 20, 30% da população, que era uma população letrada, urbana, de famílias de classe média, que tinha acesso à informação, para quem a língua padrão escrita não era exatamente o problema. A questão é que com o crescimento, com a urbanização do Brasil e o acesso cada vez mais democratizado digamos, à base de ensino, a língua brasileira veio à tona. Quer dizer, há uma realidade linguística da diferença, ela apareceu, ela foi para a sala de aula, a realidade linguística brasileira saiu daquela campânula de vidro fechada, que era a sua realidade. E não aceitam o português do Brasil, né? Me parece que é uma... E aí você cria vários problemas de choque. O professor, que às vezes o professor, ele é um falante não padrão, ou se ele é padrão, ele está lidando com realidades linguísticas diferentes. Como lidar com isso didaticamente? O que vocês acham? Como lidar com isso? Dá para imaginar que alguém que tenha acostumado o ouvido com a regra errada, né, do português? Com as variedades não padrão, digamos. Não padrão. Como as é que variantes, tucanando aqui, essa expressão. Não, é um conceito linguístico esse. Isso é uma questão simplesmente da realidade linguística. Todas as línguas funcionam assim, elas são variedades. Elas são com pontos de contato, às vezes completamente isolados, às vezes muito próximas. E o que estabelece a diferença entre um dialeto e uma língua é que uma tem exército, outra não. Essa é a história das línguas. Mas na prática, isso a gente sabe que isso significa um crachá de classe social. Exatamente. Seja, a pessoa fala errada, não fala os plurais. Isso significa que ela vai ter dificuldade. Não, a língua ela dá, você em 3, 4 frases, você diz quem você é. Mas tem muita coisa, vários dos comentadores no meio dessa controvérsia apontaram exatamente isso. Ao autorizar, digamos, ao permitir em sala de aula de aula dizer, você pode fazer isso, mas pense bem onde você vai fazer, como se a pessoa tivesse que lidar com duas línguas ao mesmo tempo, você vai dificultar mais ainda
que ela saia desta língua para essa outra língua da norma culta, onde ele terá acesso a uma Que tal melhor se a gente situação? fizesse o contrário, a gente pedisse que as pessoas falassem menos inglês, as pessoas que são mais letradas, ou que usam expressões em inglês o tempo inteiro, ou que usam todos os pronomes ali, ou que às vezes falam coisas que a gente não consegue entender, tudo dentro de uma norma culta, e elas aprendessem um pouco, fizessem esse caminho para o português do Brasil, em que se fizesse compreender. O que eu estou falando é que, por que não enchem o saco também das pessoas que usam o tempo inteiro, a cada 4, 5 palavras, por uma palavra em inglês, fazer um flashback, um feedback, um Jack Nixon, um Meryl Streep, entendeu? Tem essa coisa aí também. Quando você constrói uma gramática escrita, você escolhe formas e você passa a defender aquelas formas, elas passam a escrever coisas naquelas formas, elas passam a ser o certo. E aí você começa a estigmatizar o que não está de acordo com aquela forma. Isso é a construção histórica das línguas padrões, né? Mas o que eu dizia é que, eu estou falando meio intuitivamente, assim como eu digo, o especialista diria melhor, mas é a ideia de que talvez explicar sociologicamente que o brasileiro não tem esse impulso separatista do ponto de vista linguístico, exceto, naturalmente, comunidades indígenas, que ficaram à margem mas, digamos, das populações urbanizadas ou semi-urbanizadas, todo mundo quer se identificar com uma língua. Ô Cristóvão, você foi professor durante muito tempo. Como é que você trabalhava isso, essa questão com professor? Olha, eu fui professor exatamente dessa área de língua portuguesa, de introdução à linguística, e o conceito de variedade linguística é fundamental. Não há mal nenhum em você explicar para o aluno mesmo dos primeiros anos de que a língua é um conjunto de variedades, mostrar, inclusive para você trabalhar com a diferença e a relação da norma culta, a importância da norma culta e da língua padrão com relação às outras variedades. O que você não precisa humilhar ninguém para fazer isso. Porque é um processo esmagador. A escola tem muito poder. O aluno chega lá, ele só fala a variedade dele. E o professor diz, olha, você é burro, vai sentar ali no milho, vai usar aqueles... Não, vamos trabalhar de outra forma. Mas é mais difícil ainda. É uma questão didática, não é? Em 2 palavras, para a gente encerrar essa conversa deliciosa, que conselho vocês dão aos que estão tão preocupados? Não, olha... Vamos de a Dona Irã Barbosa. Pega um disco da Dona Irã Barbosa. Ernesto nos convidou. O samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Não, a língua corre perigo. Realmente ela está muito viva, a língua brasileira. E a escola tem que saber dar conta dessa massa nova de gente que está circulando com a palavra escrita. A escola tem que responder a isso para estabelecer, para criar e fazer circular o padrão, né? Com inteligência e generosidade. A língua brasileira, como você disse.